Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje, meus amigos, nós estamos no último episódio da nossa série documental histórica, na qual a gente fala sobre situações e fatos históricos que impactaram diretamente na cerveja. E hoje a gente vai falar de como a ciência avançou por conta da cerveja nos séculos 18 e 19. Essa série inteirinha contou com a colaboração do nosso amigo Sérgio Barra, Profano Grau no Instagram, que é sommelier historiador, que foi responsável por toda a pesquisa para o tema selecionado. Antes de prosseguirmos, a gente quer passar um recado muito importante. O Clube da Coisa Linda está de volta com força total. Para fazer parte da Cozarada, você pode escolher por 3 planos diferentes. Para assinar, acesse o site cosalindadelojinha.lojavirtualnuvem.com.br e escolha o plano certo para você. O melhor de tudo é que quem é mecenas tem condições especiais e um super desconto na escolha de qualquer um dos planos. Você não pode ficar fora dessa. Vamos deixar o site na descrição do episódio e também no nosso blog para você poder fazer a sua compra. Olá, Lud! De novo, muito bom estar aqui com você, muito bom encerrar essa série com você. E eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar do maior inventor de todos os tempos, do entretenimento e quiçá da vida real, e quiçá de todos os tempos mesmo, porque ele está no passado, presente e futuro, Doc Brown. Doc Brown, se você não sabe quem é, você não teve infância, você não assistiu os melhores filmes de viagem no tempo da história. Então, se você não sabe quem é, volte 2 casas, dê play e, curta. E a gente conta essa história aqui bebendo algo para molhar a garganta, porque tem muito texto pra gente contar, tem muita informação para passar. E aí, Lud, o que você vai contar? O que você vai beber? O que você vai beber? Eu vou beber um misto de café com água, meus amigos, porque estamos gravando esse programa num horário pouco ortodoxo. Exatamente. E você, Doc Brown, mas que tá mais branco, precisando ir pra praia, tá bebendo o quê? Eu vou beber também, se você não reparou na eletricidade que já começou a gravação, eu já tô no café, isso já é o 3º copo de café. Então eu já tô no café e vou fazer o blend de café e água também. Vamos junto. É isso. Coloca aí, quero café! Quero café! Quero café! Quero café! Desculpe! Melhor meme do mundo. Isso aí. Quer ajudar, mas a grana tá curta? Não tem problema, ajuda a gente a chegar mais longe. Manda o link desse episódio pro amigo que gosta de cerveja artesanal, de história, de ciência, ou se ele tá precisando, inclusive, de um direcionamento do que ele deveria gostar. Ou compartilhe nas suas redes sociais, marcando a gente. Estamos em diversas plataformas de streaming, mas o coração enche de amor quando rolam 5 estrelinhas do Spotify. Agora, se fechar o combo 5 estrelas mais comentário na Apple Podcast, a gente pira de alegria. As avaliações ajudam as plataformas a entenderem que o nosso conteúdo é relevante e melhoram muito a distribuição dos episódios. Lud, vamos começar a contação, então? Bora, senta que lá vem a história. Então, assim, como eu sou o Doc Brown, vamos começar nessa história contando o seguinte. Se o Marty McFly viajasse para 200 anos atrás e pedisse uma cerveja em um pub, receberia algo completamente diferente do que a gente tem hoje, essa bebida dourada, transparente, frisante, que costumamos chamar de cerveja. Seria um líquido acobreado ou marrom, turva, sem espuma, servida em uma caneca de cerâmica, metal ou madeira. Isso porque a cerveja, como a gente conhece hoje, é um resultado dos avanços científicos do século XVIII e XIX. Olha só. Durante a maior parte da sua história, que começa há cerca de 14 mil anos atrás, a cerveja não foi um produto feito com rígidos padrões industriais de asepsia que existem hoje. Desde as cervejeiras mesopotâmicas
e egípcias, até as cervejeiras da Europa medieval que faziam cerveja para vender na sua taverna, não se conhecia termos como rampas de mostura, pH, graduação alcoólica, e nem mesmo entendiam plenamente o que fazia com que a sua sopa de cereais fermentasse e assim virasse cerveja. Apesar de utilizarem sempre a mesma receita, passada por gerações, de mãe para filha, de vó para mãe, dentro dessa longa cadeia familiar, era muito comum que o segundo lote de uma cerveja não saísse exatamente igual ao primeiro. Isso é comum até hoje no meio artesanal, né? Vamos assumir aqui. Deixa baixo! Deixa baixo! E não havia problema nisso, até hoje não tem problema. Desde que a cerveja fosse boa, agradasse ao público. A exceção aqui talvez fosse os mosteiros católicos, onde os monges cervejeiros eram também, mas não sempre, estudiosos da cerveja e introduziam inovações como, por exemplo, a ideia da conservação a frio da bebida. Ou seja, eles eram os beer geeks, no valor geek da palavra, ou seja, nerds. Apenas a partir do século XIX, a produção de cerveja passou a ser regulada por rígidos padrões industriais. As grandes indústrias de cerveja de baixa fermentação, para as quais o desenvolvimento da refrigeração artificial foi fundamental, faziam propaganda dos seus padrões rígidos de asepsia e qualidade como um diferencial em relação às pequenas e artesanais cervejarias de alta fermentação. Essa oposição entre cerveja industrial e artesanal nos acostumou a enxergar a cerveja como um produto altamente industrializado, nos fazendo mesmo esquecer que fazer cerveja foi, ao longo da maior parte da sua história, apenas, muito entre aspas, cozinhar. E não dependia de equipamentos sofisticados e caros para ser produzida. Não tinha coisa elétrica, né? Não tinha aquelas panelas automáticas, não tinha nada disso, era tudo roots. Nada muito diferente daquilo que as famílias já possuíam na cozinha de casa. Isso aí. Nesse episódio, procuramos destacar 6 avanços científicos ocorridos entre o final do século XVIII e o início do século XIX, que foram fundamentais para fazer da cerveja aquilo que ela é hoje. A compreensão do processo de fermentação por Lavoisier e a criação da escala para medição de volume alcoólico por Gay-Lussac foram fundamentais para que os cervejeiros conseguissem controlar o quanto de álcool desejam que tenha na sua cerveja. A invenção do tambor torrador por Daniel Wheeler permitiu a criação de maltes mais claros. O desenvolvimento de métodos artificiais de refrigeração permitiu a produção de cervejas de baixa fermentação durante todo o ano e a sua conservação por mais tempo. A descoberta da existência de micro-organismos que atuavam na produção e na deterioração da cerveja por Pasteur foi fundamental para um maior controle da fermentação. E o desenvolvimento das culturas puras de leveduras, iniciada por Emil Hansen, também colaborou para o aperfeiçoamento das cervejas lager. Sem esquecer que muitas outras descobertas anteriores também contribuíram direta ou indiretamente para melhorar a produção de cerveja, como, por exemplo, a invenção do microscópio em 1674 pelo cientista holandês Anton van Leeuwenhoek, a invenção do termômetro de mercúrio pelo físico alemão Gabriel Fahrenheit em 1714, ou a invenção da máquina a vapor em 1765 pelo engenheiro britânico James Watt. Antoine Laurent Lavoisier nasceu em 26 de outubro de 1743 e faleceu em 8 de maio de 1794. Lavoisier nasceu em uma família rica de Paris. Era um químico, filósofo e economista francês. É geralmente apresentado como o pai da química moderna, que se desenvolveu a partir das bases e noções que ele estabeleceu e de uma nova exigência de precisão oferecida pelos instrumentos que ele criou. Com 18 anos, em 1761, matriculou-se na Faculdade de Direito Civil e Canônico durante o auge do movimento iluminista na França.
Lavoisier conseguiu bacharelado em Direito em 1764, mas nunca chegou a exercer a advocacia. Brother meu, total brother. Seus estudos de Direito, porém, o ajudaram a conseguir o cargo de fazendeiro geral, um tipo de cobrador de impostos agrários em 1770. Durante seus estudos de Direito, participou de conferências sobre ciências naturais. Em 1766, venceu um concurso da Academia de Ciências para um ensaio sobre iluminação pública em salas de espetáculo e recebeu medalha de ouro em nome do rei. Em 1772, iniciou uma longa pesquisa sobre as causas da combustão, duvidando de que a matéria, como ensinava Aristóteles, assumisse diferentes formas, líquida, sólida ou gasosa, por uma lei geral de degeneração. Chegando à conclusão, 3 anos depois, que a combustão tinha como causa necessária a presença de um misterioso ar deflogisticado, denominação dada pelo iluminista inglês Joseph Priestley, que ele chamou de oxigênio, do grego formador de ácido. Porra, facilitar nem pensar. Não. Primeiro batiza daquele nome impronunciável, aí depois é oxigênio. É oxigênio, vamos facilitar, é oxigênio. Vamos facilitar, vamos deixar mais fácil. É. Com o desdobramento dessa pesquisa, ele demonstrou a natureza composta do ar, nomeando hidrogênio, do grego sem vida, a parte que não era oxigênio. Em 1778, publicou uma descrição do efeito do oxigênio, oxidação, que ele chamou de acidificação, demonstrando seu papel na formação da ferrugem. Ao mesmo tempo, em 1777, sempre como resultado das suas pesquisas sobre o ar, leu perante a Academia Real de Ciências um relatório preliminar sobre a fisiologia da respiração, demonstrando o papel do oxigênio na respiração de plantas e animais. Cara, o iluminismo deve ter sido muito legal, né? Porque, assim, tudo era uma grande ignorância. A galera não sabia como é que as coisas enferrujavam, o poder do oxigênio no metal, sabe? Aí o maluco começa a explicar isso, estudar e explicar isso. Assim, é uma descoberta atrás da outra. Devia ser muito maneiro. É, você imagina o tanto de fake news também. Ah, deve ter tido muita teoria furada que não foi pra frente e que morreu na praia. Mas esse é o preço da invenção, né? Tá certo. Pra inventar tem que errar, tem que falar merda. Os trabalhos de Lavoisier estão entre as primeiras experiências químicas já realizadas. Elas marcam a passagem da alquimia, uma mistura de ciência, magia e prática espiritual, considerada a química medieval, para então a química experimental. E por isso é considerado o pai da química. Demonstrou a lei da conservação da matéria através da queima do fósforo e do enxofre. E por isso é atribuída a ele a frase: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. É um Raimundo Flamel, né, meus amigos? Quem não caça referência, volte 2 casas. É partindo do princípio da conservação da matéria que Lavoisier realiza o trabalho mais importante para âmbito da história e da ciência cervejeira. Em 1789, no seu Tratado Elementar de Química, ele descreve cientificamente o processo de fermentação, como a conversão de açúcar em álcool e CO2, desafiando os defensores da teoria da geração espontânea, que tinham como princípio fundamental a ideia que era possível a formação espontânea de organismos vivos de uma espécie sem a necessidade da intervenção direta ou indireta de qualquer ascendente da mesma espécie. Essa teoria pretendia explicar, por exemplo, o surgimento de vermes e insetos na matéria orgânica em putrefação. Essa parte não é curtir estudar, não. Nojinho total disso. Baseando-se sempre no trabalho do Joseph Priestley, que conduziu seus experimentos com dióxido de carbono na Meadow Lane Brewery, em Leeds, uma vez que a cervejaria é uma fonte inesgotável de CO2, coletado nos tanques de fermentação. Sobre a fermentação, afirma Lavoisier: esta operação é uma das mais impressionantes e extraordinárias de todas as que a química nos apresenta, e temos que examinar de onde vem o gás ácido carbônico que é liberado, de onde vem o espírito inflamável que é formado, e como um corpo mole, um óxido vegetal, pode ser transformado em 2 substâncias tão diferentes, uma das quais é combustível, a outra eminentemente incombustível. Esta importante declaração é precedida por uma descrição das principais transformações químicas da fermentação alcoólica.
Todo mundo sabe como o vinho, a cidra e o hidromel são feitos, e, em geral, todas as bebidas fermentadas. Os sucos são prensados de uvas e maçãs. Este último é diluído com água, e o licor é colocado em grandes cubas e armazenado em um local onde a temperatura seja de pelo menos 10 graus do termômetro de Realmur. Logo, ele é excitado por um rápido movimento de fermentação. Muitas bolhas de ar surgem na superfície, e quando a fermentação está no pico mais alto, a quantidade dessas bolhas é tão grande, a quantidade de gás emergente é tão grande, que acreditamos que o licor está em um inferno de fogo que excita uma fervura violenta. O gás que emerge é de ácido carbônico, e quando é coletado com cuidado, é perfeitamente puro e livre da mistura de qualquer outra espécie de ar ou gás. O suco de uvas, suave e doce antes, foi transformado durante esta operação em um licor vínico, que não contém mais açúcar quando a fermentação é concluída. No mesmo capítulo 13 do seu Tratado Elementar de Química, Lavoisier explica que, tratando-se do resultado da fermentação de qualquer material doce diluído em água, não se poderia nomear esse licor de espírito de vinho, espírito de cidra ou espírito de açúcar fermentado. Então, resolveu adotar o nome mais geral de álcool, que em árabe significa simplesmente o espírito. Favorável a uma reforma profunda no antigo regime e ao estabelecimento de uma monarquia constitucional, Lavoisier aderiu à Revolução Francesa em 1790. Um rebelde, um revolucionário. Foi um dos 3 comissários do Comitê de Finanças da Convenção encarregado de reformar o sistema de arrecadação de impostos. Sua imagem ficou associada à desvalorização que se seguiu à transformação da moeda fiduciária criada durante a Revolução em moeda corrente, que teria beneficiado os nobres emigrados que fugiam da Revolução. Ele foi denunciado para as autoridades revolucionárias juntamente com outros 27 fazendeiros gerais como traidor da nação por André Siméon Olivier Dupin de Beaumont, responsável pelas execuções, e deputado, que também era deputado, para variar era deputado, de Aisne, foi encarcerado com o sogro, Jacques Poulser, em 28 de novembro de 1793, na prisão de Port Libre, e acusado de ter especulado contra os interesses dos cidadãos. Foi condenado à morte 5 meses após a sua prisão, em 5 de maio de 1794, e guilhotinado 3 dias depois, na Place de la Révolution, junto com outros 27 ex-baderneiros fazendeiros gerais. Depois do fim de Lavoisier, vamos começar a contar a história de Louis-Joseph Gay-Lussac, que nasceu um dia depois do meu dia. Ele nasceu 6 de dezembro, só que em 1778, eu não sou tão velho assim, e faleceu também em 9 de maio de 1850. Maio é o mês ruim para inventores. Fica a dica, pega essa aí, é coisa de Mercúrio retrógrado. É um dia depois, né, cara? Ele morreu um dia depois do Lavoisierzinho, ó. Outro... Verdade, tava na fila lá, só que em outro ano. Sim, sim. Gay-Lussac foi um químico e físico francês, conhecido por seus estudos sobre as propriedades dos gases. Nasceu em uma família nobre da região da Nova Aquitânia, no sudeste da França. Era filho do advogado e promotor Antoine Gay-Lussac, antigo procurador do rei. Seu pai foi preso durante a Revolução Francesa, entre o final de 1793 e julho de 1794. Ele estava no grupo lá do Lavoisier. O pai do Gay-Lussac estava lá no grupinho do Lavoisier. Isso aí, tudo, porra, baderneiros gerais. Em 1797, com 19 anos, foi aprovado no exame de admissão da Escola Politécnica, na Cefet, aqui no Rio de Janeiro. Brincadeira. Criada 3 anos antes e voltada à formação de engenheiros. Posteriormente, em 1800, ingressou na Escola Nacional de Pontes e Estradas. Mas ao final dos seus estudos, 3 anos depois, foi nomeado tutor de Química do professor Antoine-François Fourcroy, antigo colaborador de Lavoisier. Em 1809, obteve o título de professor de Química Prática da Escola Politécnica, assumindo o posto do seu antigo tutor, Fourcroy. Ao mesmo tempo, foi nomeado o primeiro titular da cadeira de Física na nova Faculdade de Ciências de Paris, cargo que exerceu até 1832,
quando foi nomeado para a Cátedra de Química Orgânica e Mineral no Museu de História Natural. Seus primeiros trabalhos científicos se dedicou a estudar a física dos gases. Ainda em 1802, distinguiu-se ao afirmar que, de 0 grau a 100 grau, todos os gases simples ou compostos submetidos à mesma pressão expandem-se na mesma quantidade para aumentos iguais de temperatura, descobrindo assim a lei da expansão dos gases. Em 1804, foi encarregado pelo Institut de France de verificar as teorias sobre o enfraquecimento do magnetismo na atmosfera viajando em um balão. Ele subiu até 7.016 metros de altitude, recorde de altitude para a época, medindo o campo magnético terrestre e coletando amostras do ar atmosférico em diferentes altitudes, que revelaram as variações de temperatura e umidade do ar. 2 foram as contribuições para a produção de bebidas alcoólicas. Em 1810, estabeleceu de forma definitiva que o etanol e o CO2 são os principais produtos da decomposição do açúcar pela fermentação alcoólica. Ele formalizou as técnicas experimentais e propôs um método de análise quantitativa, afastando definitivamente as ainda existentes abordagens mágico-interpretativas de seus contemporâneos. Estabelece a equação química glicose mais água gera etanol mais CO2. E, em 1821, foi contratado pela administração francesa para definir um método prático para medir com precisão a concentração alcoólica das bebidas. A lei de 1824 sobre tributação de bebidas alcoólicas utiliza o seu trabalho. Sabendo que a densidade de etanol de 20 graus Celsius é inferior à da água à mesma temperatura, conclui que um líquido que contém mais álcool tem uma densidade menor, mergulhando no líquido um hidrômetro graduado diretamente em graus de álcool. Quando mais fundo ele for, mais alcoólico é o líquido. A medição da volumetria correta é ajustada de acordo com a temperatura do líquido. Isso inspirou a grande pesquisa de colocar o palitinho na espuma para saber a densidade da espuma da cerveja, que é feita nos botecos cariocas até hoje. Você pega um palito de dente, larga no creme da cerveja. Como ele é denso, ele segura o palito em pé. Se ele não for denso, se não for cremoso, o palito cai ou afunda. A gente sabe disso, todo mundo que vive em boteco tem essa experiência aqui empírica. Não vou nem falar nada. Você faz isso? Ué, mas eu não fico falando que foi por isso, rapaz. Eu não tô aqui espalhando fake news ou média news. Você que eu faço isso, mas eu não tô falando que é por isso não, hein? O resultado é obtido em graus Gay-Lussac, abreviados como GL. As tabelas de correção de densidade e temperatura foram estabelecidas experimentalmente por Gay-Lussac. Mas essa técnica só é precisa se o líquido não contiver nada além de água e álcool em solução. Juntamente com Collardot, outro ex-aluno da Escola Politécnica, Gay-Lussac tornou-se fabricante de instrumentos científicos e comercializou o seu alcômetro em 1830. E aí vamos para Daniel Wheeler, que nasceu em 27 de novembro de 1771 e faleceu em 12 de junho de 1840. Existem poucas informações sobre a vida de Daniel Wheeler. Ele era um cara discreto. Sabe-se apenas que foi um engenheiro e inventor britânico que, em 1818, patenteou um método novo ou aprimorado de secagem e preparação do malte, que ficou mais conhecido como tambor torrador. Em fornos tradicionais, o grão germinado era seco, colocando-o em uma camada sobre um piso perfurado, geralmente de metal. Então o malteiro acendia um fogo de madeira, carvão ou coque por baixo, e os gases de combustão quente, geralmente esfumaçados, que passavam pelo grão, faziam evaporar a umidade que saía por uma chaminé. Nesse processo, a torra do malte era muito irregular. Parte do malte invariavelmente ficava levemente ou severamente queimado, enquanto a outra parte podia permanecer bem verde. E o malte sempre pegaria sabores defumados do combustível. Na invenção de Wheeler, o forno de piso perfurado foi substituído por um tambor de metal giratório. Cara, isso parece tão óbvio hoje em dia, né? Assim, o malte nunca foi exposto diretamente ao fogo do forno. Wheeler pegou a ideia observando a torra do café. O malte era seco de forma mais homogênea e sem fumaça.
Mas o mais importante era que, como explica Nick Kay, os malteiros agora podiam, pela primeira vez, ajustar a temperatura e a duração dos processos de secagem com facilidade, e assim, controlar a cor e o sabor do malte acabado, desde o malte claro suavemente tostado, até o malte preto severamente torrado. O surgimento de uma vasta gama de novos maltes gerou novos estilos de cerveja, juntamente com o hidrômetro desenvolvido em 1790 pelo químico inglês William Nicholson, que mostrava aos cervejeiros em termos inequívocos que os maltes claros geralmente produziam mais extrato de açúcar por libra do que os maltes escuros. Essa variedade de maltes permitia aos cervejeiros produzirem qualquer tom e sabor de cerveja, misturando maltes claros, ricos em extrato, e maltes escuros, de forma muito mais econômica e eficiente do que antes. Entre os primeiros a adotar as novas técnicas de fabricação de cerveja possibilitadas pelos maltes de Wheeler estavam cervejeiros de Londres como Whitbread e Barclay Perkins, assim como a St. James Gate Brewery em Dublin, essa última fabricante da Guinness. As outras duas, importantes fabricantes de cerveja do estilo Porter, de onde se pode perceber que a invenção de Wheeler ficou muito relacionada ao desenvolvimento daquele que foi, segundo palavras de Martin Cornell, o primeiro estilo de cerveja verdadeiramente global, produzido e apreciado em todo o planeta. A partir do momento que tiveram conhecimento que maltes mais claros forneciam mais açúcares fermentescíveis, os cervejeiros de Porter de Londres passaram a incluir maltes pale e amber na receita para ajudar a baixar o custo final do produto. A invenção de Wheeler veio resolver a questão de como manter a coloração escura das porters, mesmo usando maltes mais claros do que o malte brown, usado tradicionalmente, e sem usar qualquer outro tipo de adjunto colorante. Uma vez que uma lei de abril de 1802, o Duties on Beer Act, havia proibido a produção de cerveja com qualquer coisa além de malte e lúpulo. Devido à pressão de cervejeiros, em junho de 1811, chegou a ser aprovada uma lei permitindo a coloração de porters, e apenas de porters com açúcar mascavo queimado e água, que eles chamam de Coloring of Porter Act. Mas essa lei foi revogada em junho de 1816 com a alegação por parte das autoridades fiscais de que outros ingredientes ilegais estavam sendo introduzidos na cerveja junto com essa coloração. Como o tambor torrador de Wheeler permitia uma torra do malte em temperaturas maiores que 205 graus Celsius, era possível fazer um malte ainda mais escuro que o brown, que Cornell chama de malte black. Para manter a coloração, em vez dos 40% de malte brown utilizados anteriormente, a partir de então bastava usar menos de 1,25% de malte black. Afirma Cornell, porém, que os cervejeiros de Londres continuaram a usar também o malte brown em suas porters. A Whitbread, por exemplo, em 1850, produzia uma receita que era 80% de malte pale, 15% de malte brown e 5% de malte black. Mas na Irlanda, poucos anos após a invenção do malte patenteado, os cervejeiros abandonaram totalmente o malte brown. A Guinness, por exemplo, que usava entre 25% e 47% dele em sua porter até 1815, provavelmente começou a usar apenas malte pale e black já em 1824, mas certamente o fazia em 1828. O resultado foi uma divergência de sabor entre a Irish Porter e Stout e a London Porter e Stout. Ainda no mesmo ano de 1818, um torrefador de café de Londres chamado Joseph Malins começou a torrar malte ele mesmo e vendê-lo para vários cervejeiros. Wheeler processou o Malins por violação de patente. Para se defender, Malins afirmava que o malte que ele vendia para os cervejeiros havia sido torrado por um torrador de café comum, que estava em uso há mais de um século antes de Wheeler conseguir a sua patente. Sagaz o rapaz. Malandro. O caso foi levado a um tribunal superior para se decidir se a patente de Wheeler era realmente válida. O juiz decidiu que o pedido de patente de Wheeler havia sido para um novo e aprimorado método de secagem e preparação de malte, mas que o processo criado por Wheeler não era, de fato, de preparação de malte, mas um processo para tornar o malte mais solúvel e colorir o líquido. E a patente foi declarada nula.
Ironicamente, o malte torrado, de acordo com as especificações de Wheeler, continuou a ser conhecido como malte patenteado por mais de um século, embora a patente tenha sido anulada. E vamos agora começar a falar sobre aquele que talvez seja o inventor que primeiro a gente conhece nas escolinhas, né? O Pasteur, Louis Pasteur. Tema de aula desde o 5º ano B. Vamos lá, Pasteur nasceu em 27 de dezembro de 1822 e faleceu em 28 de setembro de 1895. Ele era um cientista francês, pioneiro na microbiologia. O primeiro a descobrir a existência de micro-organismos e a compreender a sua importância na produção e na deterioração da cerveja, do vinho e do leite. Nasceu na cidade de Dole, região da Borgonha, Franco-Condado, na França. Estudou física, química e cristalografia, estudo da disposição dos átomos em sólidos, na Escola Normal Superior de Paris. Normal não tem porra nenhuma, né? Esse instituto, criado durante a Revolução Francesa, é especializado em letras e ciências. Entre 1848 e 1853, foi professor de química em Dijon, na Borgonha, e depois em Estrasburgo, capital do departamento do Baixo Reino, na fronteira com a Alemanha. Em 1854, foi nomeado professor de Química e reitor da recém-criada Faculdade de Ciências de Lille, no norte da França, fronteira com a Bélgica, até finalmente ser nomeado administrador responsável pela direção dos estudos da Escola Normal Superior de Paris, onde havia iniciado sua formação em 1857. Cargo ao qual renunciou 10 anos depois, quando recebeu uma cátedra da Sorbonne e a direção do Laboratório de Química Fisiológica na própria Escola Normal Superior. Desde 1849, Pasteur se interessava pela ciência da fermentação. Alguns autores afirmam que começou a investigar a razão pela qual os vinhos e a cerveja azedavam a pedido de vinicultores e cervejeiros da região de Estrasburgo. Já outros dizem que ele foi estimulado nesse trabalho pelas exigências dos cervejeiros de Lille. Durante seu período em Lille, a pedido do industrial fabricante de açúcar e álcool, Louis-Emmanuel Bigot-Tilloy, realizou pesquisa na destilaria de beterraba sacarina. Ele estudou as falhas observadas durante a fermentação alcoólica e apresentou seus resultados na sua memória sobre fermentação chamada Lática, apresentada na Sociedade de Ciências, Agricultura e Artes de Lille. De 1857 a 1867, publicou vários estudos sobre fermentação. Pesquisadores anteriores a Pasteur, tais quais Adamo Fabroni, Cagnard de Latour, Theodor Schwann, já vinham afirmando que a fermentação era obra de substâncias vivas presentes no mosto, partindo de uma primeira orientação de Cagnard de Latour. E desenvolvendo, Pasteur mostrou que a levedura atua enquanto ser vivo e não como matéria de decomposição. Em 1860, Pasteur escreveu, abre aspas, a fermentação alcoólica é um ato correlacionado com a vida e organização das células de levedura, não com a morte e putrefação das células. É um fenômeno de contato, caso em que a transformação do açúcar seria realizada na presença do fermento, sem ceder a ele ou tirar de nada. Ele estabelece a capacidade de certos organismos viverem na ausência de oxigênio livre. Organismos que ele chama de anaeróbicos. No caso da fermentação alcoólica, a levedura mantida afastada do ar provoca, às custas do açúcar, uma reação química que libera as substâncias de que necessita e, ao mesmo tempo, provoca o aparecimento do álcool. Vou lá. Por outro lado, se a levedura estiver na presença de oxigênio livre, ela se desenvolve mais e a fermentação produtora de álcool é fraca. Os rendimentos de levedura e álcool são, portanto, antagônicos. A inibição da fermentação pela presença do oxigênio livre é o que chamamos de efeito Pasteur. Assim como outros antes dele, Pasteur travou uma batalha contra os defensores da teoria da geração espontânea, segundo a qual a vida poderia surgir do nada e micróbios serem gerados espontaneamente. Já em 1791, o naturalista francês Pierre Boullard defendia, após experiências rigorosas, que a putrefação não dá origem a seres organizados
e que qualquer bolor só pode surgir da semente de um indivíduo da mesma espécie. Em 1860, a Academia de Ciências da França propôs um prêmio para quem conseguisse, através de experiências bem conduzidas, lançar novas luzes sobre a questão das gerações espontâneas. Pasteur vence esse prêmio em 1862 pelo trabalho experimental apresentado nas suas, entre aspas, memórias sobre os corpúsculos organizados que existem na atmosfera, exame da doutrina das gerações espontâneas. Em 1863, Pasteur iniciou o estudo das alterações do vinho e do processo de formação do vinagre, entre outras coisas. Pesquisa solicitada pelo próprio imperador Napoleão III, preocupado com doenças do vinho francês que afetavam duramente o seu comércio. Pasteur sugeriu aquecer o vinho a 57 graus Celsius para matar os germes e assim resolver o problema da sua conservação e transporte. Está aí o embrião do processo de pasteurização, com o qual Pasteur ganharia o Grande Prêmio da Exposição Universal em 1867, que aconteceu em Paris. Processo que acabou sendo abandonado antes do final do século XIX. Durante suas pesquisas, Pasteur confirmou também uma opinião formulada em 1822 pelo cientista sul-africano Christian Hendrik Persson, de que havia a intervenção de um micro-organismo na formação do vinagre. Publicou um trabalho sobre o assunto em 1866, Études sur le vin, ses maladies, causes qui les provoquent. Procédé nouveau pour le conserver et pour le vieillir. Em 1876, Pasteur publicou seu livro inovador, Études sur la bière, no qual ele lidava com as doenças da cerveja e descrevia como a levedura fermentadora era frequentemente contaminada por bactérias, fungos, filamentosos e outras leveduras. Nas próprias palavras de Pasteur, toda mudança prejudicial à saúde na qualidade da cerveja coincide com o desenvolvimento de germes microscópicos, que são estranhos ao fermento puro da cerveja. Pasteur observou que, mantendo a cerveja entre 55 graus Celsius e 60, por um curto período, o crescimento de organismos deteriorantes da cerveja era inibido e a cerveja podia ser tornada palatável por até 9 meses. Ele submete o registro de 4 patentes, sendo 3 delas relacionadas à produção aprimorada de cerveja e mais diretamente à proteção do mosto durante a fermentação. Autores afirmam que Pasteur fez o seu estudo sobre a cerveja uma vingança pessoal pela derrota francesa na Guerra Franco-Prussiana, entre 1870 e 1871. Pelo Tratado de Frankfurt, a França foi obrigada a ceder à Alemanha a região da Alsácia e Lorena, onde fica a cidade de Estrasburgo, onde Pasteur trabalhou. Durante seu período como professor em Estrasburgo, Pasteur desenvolveu uma forte relação sentimental com a região. Ali se casou com Marie-Anne Laurent, filha do reitor Aristide Laurent, e juntos tiveram 5 filhos, dos quais os 3 primeiros nasceram em Estrasburgo. Além disso, Pasteur era muito apegado à família imperial e a queda de Napoleão III, que se seguiu ao conflito, foi um golpe terrível para ele. Era um cara emocionado. Isso teria resultado em uma animosidade da parte de Pasteur por todas as coisas alemãs e na sua determinação de melhorar a qualidade das cervejas francesas, ou, como o próprio Pasteur teria declarado, fazer a cerveja da vingança nacional. Eu acho que ele não conseguiu, né? As cervejas francesas não são lá famosas, né? Acho que não deu. Leandro, não vamos entrar nessa Alsácia e Lorena, não. São um salseiro tremendo. Eles são conhecidos por beber vinho, não por beber cerveja. Pois é, mas Pasteur gostava mais de cerveja do que de vinho. Tava aí, ó, imbuído na vingança nacional. Pois é, era um cara legal. Isso aí. Ele era um cara legal. Brother. Mas tudo bem, não se consegue tudo na vida. Pasteur faleceu em 28 de setembro de 1895, em Villeneuve-l'Étang, no anexo conhecido como Descartes, do Instituto Pasteur. Após o funeral nacional em 5 de outubro, seu corpo previamente embalsamado foi colocado em uma das criptas de Notre-Dame, sendo então transferido em 27 de dezembro de 1896, a pedido de sua família, para uma cripta do Museu Pasteur. A família recusou a oferta de sepultamento no Panteão.
vamos agora adentrar e falar de Carl von Linde, nascido em 11 de junho de 1842 e falecido em 16 de novembro de 1934. Carl Paul Gottfried von Linde foi um cientista, engenheiro e empresário alemão. Nasceu na vila de Bentford, na Baviera, em 11 de julho de 1842. Era o terceiro de 9 filhos de um pai alemão e uma mãe sueca. Sua família se mudou para Munique em 1854 e 8 anos depois ele ingressou no curso de engenharia no Instituto Federal Suíço de Tecnologia em Zurique. Mas, em 1864, ele foi expulso antes de se formar por participar de um protesto estudantil. Mesmo assim, conseguiu um emprego na fábrica de locomotivas Krauss, em Munique, criada em 1860, chegando a chefe do departamento técnico. Em 1868, com 26 anos, conseguiu uma vaga como professor na recém-criada Universidade Técnica de Munique, Technische Hochschule. E em 1872 tornou-se professor titular de engenharia mecânica, montando um laboratório de engenharia, onde foi aluno, entre outros, Rudolf Diesel, o inventor do motor a diesel. Na década de 1870, se dedicou a pesquisas na área de refrigeração. O princípio básico da refrigeração era compreendido há séculos, ou seja, para tornar as coisas frias, é preciso retirar o calor. Comprimir um meio gera calor. Subsequentemente, descomprimi-lo ou evaporá-lo rapidamente absorve calor. Dispositivos baseados nesse princípio são agora geralmente conhecidos como sistemas de refrigeração por compressão de vapor. Aplique isso a um recipiente de fermentação ou armazenamento e ele se torna um sistema de resfriamento de cerveja. Quando nasce von Linde, ainda estava em vigor a proibição da fabricação de cerveja durante os meses quentes, entre o dia de São Jorge, 23 de abril, e o de São Miguel, 29 de setembro, decretada em 1553 pelo Duque Albrecht V da Baviera. Proibição que seria suspensa em 1850. Por esse motivo, a cervejaria Spaten, naquele momento a maior cervejaria de Munique, sob a direção de Gabriel Sedlmayr II, resolve financiar grande parte das pesquisas de von Linde sobre refrigeração. Em 1873, ele desenvolve o primeiro sistema de refrigeração a gás, utilizando o éter dimetílico como gás refrigerante. Posteriormente, substituído pela amônia por causa das suas propriedades de rápida expansão. Amplamente utilizada ainda hoje como refrigerante em aplicações industriais. A Spaten foi a primeira cervejaria a receber um novo equipamento. Em 1890, von Linde já havia vendido 747 unidades de refrigeração para várias cervejarias, tais como a Drea, de Trieste, a Carlsberg, da Dinamarca, e a Heineken, da Holanda. Além das cervejarias, outros usos para a nova tecnologia foram encontrados em matadouros e instalações de armazenamento a frio por toda a Europa. Em 1879, von Linde deixou sua cátedra na Universidade Técnica de Munique e fundou a Gesellschaft für Lindes Eismaschinen Aktiengesellschaft, Companhia Linde de Máquinas de Gelo, em Wiesbaden, no estado de Hesse. Mas voltou para Munique e reassumiu sua cátedra 11 anos depois, em 1888. Continuou a inovar e inventar novos dispositivos durante a maior parte de sua vida, incluindo equipamentos para liquefazer o ar e para a produção de oxigênio puro, nitrogênio e hidrogênio. Em 1892, um pedido da cervejaria irlandesa Guinness de Dublin para uma planta de liquefação de dióxido de carbono impulsionou a pesquisa de von Linde para a área de refrigeração de baixa temperatura. E em 1894 ele começou a trabalhar em um processo para liquefação do ar. E em 1895, esse cara não para, ele conseguiu liquefazer o ar primeiro comprimindo e depois deixando expandir rapidamente, resfriando. Ele então obteve oxigênio e nitrogênio do ar líquido por aquecimento lento. Em 1897, foi nomeado para a Ordem do Mérito da Coroa da Baviera. Morreu como um próspero industrial em Munique em novembro de 1934, aos 92 anos. Tão jovem, tinha tanto para fazer. Vamos agora para Emil Christian Hansen, nascido em 8 de maio de 1842 e falecido em 27 de agosto de 1909.
Ele foi o primeiro cientista a isolar e cultivar diferentes cepas de levedura usando culturas puras. Nascido na cidade de Ribe, na Dinamarca, em uma família pobre, seu pai era pintor e sua mãe dona de casa, financiou seus estudos escrevendo romances. Em 1862, conheceu o estudo das ciências da natureza por meio do contato com o botânico Peter Nielsen e se apaixonou. Entre 1874 e 1875, ele editou e distribuiu uma obra de partes de plantas desidratadas micológica intitulada Fungorum Fimicolorum Exemplare Exicat, com 350 unidades de espécies numeradas, e em 1876 foi premiado com uma medalha de ouro por um ensaio sobre fungos intitulado Die Danske Gødningssvampe, que significa fungos fertilizantes dinamarqueses. Hansen cultivava uma amizade de décadas com Jacob Christian Jacobsen, um cervejeiro dinamarquês que em 1835 assumiu a pequena cervejaria do seu pai e gradualmente a transformou em uma operação de grande escala. Em 1847, fundou a sua própria cervejaria, batizando-a com o nome do seu único filho, então com 5 anos, Carl. Para aperfeiçoar seus métodos de fabricação de cerveja, viajou para Hamburgo e Munique. Nessa última cidade, em outubro e novembro de 1845, Jacobsen visitou Gabriel Sedlmayr, proprietário e cervejeiro da cervejaria Spaten, de quem recebeu um lote de levedura Lager bávara antes de voltar para casa. Em 1875, Jacobsen criou o Laboratório de Pesquisas Carlsberg. As inovações tecnológicas ocorreram em um cenário de competição comercial feroz entre as indústrias cervejeiras alemã, austro-húngara, dinamarquesa, inglesa, belga, holandesa e francesa, como explica Gabriel Sedlmayr. Nessa época, a industrialização do processo de fabricação de cerveja, em geral, e na Carlsberg, em particular, havia avançado para um estágio em que as cervejarias começaram a engarrafar suas próprias cervejas e a exportá-las para mercados estrangeiros. Isso impôs demandas inteiramente novas à estabilidade microbiológica da cerveja, e o trabalho se concentrou na necessidade de evitar que a cerveja azedasse antes de ser consumida. De 1879 até a sua morte, Hansen foi diretor do Departamento de Fisiologia do Laboratório de Pesquisas Carlsberg. Ali descobriu que a levedura era composta de diferentes tipos de fungos e que a cultura da levedura poderia ser realizada em laboratório, gerando trabalho para a querida Carola. Hansen se baseou no trabalho de Pasteur, que identificou impurezas, como bactérias, leveduras selvagens e fungos, nas leveduras de produção usadas para fermentar as cervejas. A hipótese de Hansen era de que as leveduras utilizadas na produção de cerveja continham não apenas impurezas, mas também numerosas populações de diferentes cepas de leveduras, das quais apenas algumas estavam realmente contribuindo de forma otimizada para as fermentações. A sua pesquisa experimental consistiu em diluir as suspensões de leveduras de produção e cultivar porções dessas suspensões diluídas em tubos de ensaio em monstro estéril, continuando o processo de diluições até que o crescimento ocorresse apenas em um número limitado de tubos de ensaio. Ele estava convencido de que, por esse método, ele poderia isolar colônias de leveduras cultivadas a partir de uma única célula. Após uma longa série de fermentações de testes com seus diferentes isolados, Hansen foi capaz de identificar e cultivar aquelas que tinham a qualidade ideal de desempenho para o processo de fermentação da cerveja. Em 1881, ele teve sucesso em isolar uma célula pura de levedura Lager, que pode ser atribuída à levedura dada por Gabriel Sedlmayr como presente para Jacob Jacobsen. Hansen batizou com o nome de Saccharomyces carlsbergensis, em homenagem à cervejaria para a qual trabalhava. Quando jovem, chegou a trabalhar também com Louis Pasteur em Paris, que nunca deixou de apoiar o trabalho de Hansen, publicando em 1886 no Bulletin de la Société d'Encouragement pour l'Industrie Nationale a seguinte nota sobre o trabalho de Hansen. Aqui, abordamos o notável progresso trazido pelo Sr. Hansen para a cervejaria nos últimos anos. A levedura alcoólica em questão, que chamamos de selvagem, para distingui-la das leveduras de topo e de fundo próprias para boas cervejas, é frequentemente misturada nos fermentos das cervejarias com essas últimas leveduras, cuja qualidade é procurada. Hansen foi o primeiro a entender muito bem que a levedura das cervejas consumidas deve ser pura,
Não apenas em relação aos micróbios, fermentos de doenças reais, mas também que devem ser privadas das células de levedura selvagem. Hoje, em todos os laboratórios de microbiologia, temos métodos seguros e variados para isolar em estado puro um micróbio específico, tal e tal célula. Hansen só teve que colocar em prática esses métodos. E é uma honra para meu laboratório que ele tenha abordado primeiro aqueles que são aplicados aqui. Em 1896, Hansen publicou os seus estudos práticos em fermentação, contribuições para a história de vida do micro-organismo. Meus amigos, depois da gente ter passado por todas essas invenções tão importantes, não apenas para a cerveja, mas para a sociedade de uma maneira geral, a gente está chegando aqui no final do nosso papo. E foi por meio desse cenário borbulhante de inovações tecnológicas que surgiram em cascata, que teve a indústria cervejeira a maior beneficiária desses avanços científicos. Criou aquele que seria o mais popular estilo de cerveja ao longo do século XX e ainda hoje. As Bohemian Pilsner, também na sua versão norte-americana, as American Lager, são resultado desses avanços científicos. Para criar a primeira cerveja dourada do mundo, o cervejeiro bávaro Joseph Groh, trabalhando na Burgerliges Brauhaus, ou a Cervejaria dos Cidadãos, de Pilsen, utilizou a água mole de Pilsen, o lúpulo Saaz da Boêmia e a cevada da Morávia. A cor da nova cerveja de Groh, nós falamos imensamente sobre esse assunto aqui também, na pesquisa histórica falando sobre a primeira Pilsen do mundo, né? Então a gente já contou toda essa história. A cor da nova cerveja de Groh foi resultado do uso de maltes mais claros obtidos a partir da criação do tambor torrador de Daniel Wheeler. Sua limpidez certamente se beneficiou das descobertas que vinham sendo realizadas ao longo do século no campo da fermentação, aspecto que combinou perfeitamente com outro fruto das revoluções industriais do século XIX, a indústria de vidros. Segundo Garrett Oliver, até a década de 1840, praticamente todos os europeus bebiam em canecas de cerâmica, metal ou madeira. Apenas os ricos tinham copos de vidro. Ao longo daquele século, um novo processo mecanizado de produção de vidro reduziu o preço dos copos. Ao mesmo tempo, em que a região da Boêmia se tornou uma grande produtora de cristais mundialmente famosos e que adornavam os palácios das principais monarquias europeias. Em pouco tempo, as lagers tchecas iam ganhar o mundo aproveitando-se de que outras duas inovações da Revolução Industrial: as ferrovias e a navegação a vapor. Afirma Roger Protz que um trem de cerveja Pilsner partia todos os dias para Viena e a cerveja se tornou cult em Berlim e Paris. Chegou a Hamburgo e outras cidades do norte da Alemanha através do rio Elba. E em 1874 chegou aos Estados Unidos com a segunda onda de imigrantes da Europa Central, como afirma Tom Achitelli. A Pilsner foi um produto de sua época e lugar, alimentando-se de ambos, assim como o fermento se alimenta do açúcar durante a fermentação, pois a Pilsner poderia ter permanecido uma curiosidade da comida e bebida da Europa Central até dentro do século XX, quiçá do XXI, como aconteceu com tantos estilos de cerveja, não fosse pelos avanços científicos e pela agitação industrial da época. A gente falou um bocado sobre as invenções que a cerveja motivou, as invenções científicas que a cerveja motivou ou que beneficiaram diretamente a cerveja também, num programa sensacional que a gente gravou com a Gabriela Lando, a química cervejeira, que também vale ser ouvido. Nesse episódio, a gente está trazendo contextualizações e personagens de forma mais histórica, mais organizada, mas lá a gente falou sobre outras invenções científicas que ou a cerveja motivou ou que foram diretamente importantes para as cervejarias e cervejas do mundo. Vale a pena ouvir também. A gente vai encerrar o programa do jeito que a gente mais gosta, agradecendo aos nossos mecenas que nos ajudam a manter a independência criativa e muito conteúdo bacana toda semana. Henrique Gonçalves, Ícaro Nascimento, João Neto, Max Gonçalves e Vitor Bertu. Muito obrigada, e assim a gente encerra essa série documental que foi um prazer fazer com você, meu amigo Leandro. Obrigado, Lud, foi um prazer fazer com você. Obrigado, Sérgio Barra, por todo o trabalho de pesquisa que você nos trouxe, riquíssimo, extremamente detalhado. A bibliografia estará sempre
no post, na descrição do episódio, em tudo quanto é lugar que esse episódio aparecer, vai ter a bibliografia lá, tá bom? Menos no post do Instagram, a gente não coloca, né? Mas nos outros lugares sim. É isso. E o que a gente diz, Lud? Até semana que vem. Até semana que vem. Beba local. Beba com moderação. Este podcast foi editado por Play Áudios.